Você já parou para pensar quantas vezes julgamos alguém apenas pela cor da pele? Quantas oportunidades perdemos por deixar nossos preconceitos falarem mais alto que nossa razão? E o que acontece quando essa mesma pessoa que você subestimou tem o poder de mudar completamente sua vida profissional com uma única decisão? Esta é a história real que aconteceu em um tribunal de Los Angeles, em uma manhã aparentemente comum de terça-feira, mas que se transformou em um dos episódios mais constrangedores e reveladores sobre racismo institucional já registrados em vídeo. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre justiça, preconceito e as consequências de nossas ações. A protagonista desta história é a doutora Michelle Robinson, uma mulher negra de 42 anos, formada em Direito pela Universidade de Harvard, com especialização em Direito Constitucional e mais de 15 anos de experiência no sistema judiciário americano. Naquele dia, ela estava se dirigindo ao Tribunal Superior de Los Angeles para presidir uma das mais importantes audiências de sua carreira como juíza federal. Antes de continuarmos com essa história incrível, eu quero saber de você. Qual foi a situação mais absurda de preconceito que você já presenciou ou viveu? Conta aqui nos comentários a sua experiência, porque tenho certeza de que muitos de vocês têm histórias similares para compartilhar. Suas experiências são importantes e ajudam a construir esse debate necessário sobre racismo em nossa sociedade. Era uma manhã típica de Los Angeles, com o trânsito intenso e a correria habitual de uma grande metrópole. A doutora Robinson havia estacionado seu carro em uma vaga reservada para juízes, localizada na parte lateral do edifício do tribunal. Como de costume, ela portava sua pasta executiva preta, contendo os documentos do caso que julgaria naquele dia, além de sua toga judicial cuidadosamente dobrada. O que ela não esperava era que sua simples presença naquele local seria interpretada como uma atividade suspeita pelo oficial de segurança Marcus Thompson, um policial branco de 35 anos com 12 anos de experiência na força policial. Thompson estava fazendo sua ronda matinal pelos arredores do tribunal quando avistou a doutora Robinson caminhando em direção à entrada lateral do edifício. Na mente do oficial Thompson, uma mulher negra caminhando sozinha por aquela área, carregando uma pasta e vestindo roupas formais, não poderia estar ali por motivos legítimos. Seu primeiro pensamento, condicionado por anos de preconceito inconsciente e estereótipos raciais, foi de que ela poderia ser uma criminosa tentando invadir o prédio ou alguém que estava ali para causar problemas. Sem hesitar, Thompson acionou seu rádio e chamou reforços, relatando uma suspeita em atividade questionável nos arredores do tribunal. Em seguida, ele se aproximou da doutora Robinson com a mão posicionada estrategicamente próxima à sua arma, adotando uma postura intimidatória que ela reconheceu imediatamente como hostil. "Com licença, senhora", disse Thompson com um tom autoritário e desconfiado. "Preciso saber o que a senhora está fazendo aqui. Esta é uma área restrita e eu vou precisar ver alguma identificação." A doutora Robinson, que infelizmente já havia passado por situações similares ao longo de sua carreira, manteve a calma e respondeu educadamente: "Bom dia, oficial. Eu sou a juíza Michelle Robinson e estou me dirigindo ao meu gabinete para a audiência das 9 horas. A resposta dela foi recebida com ceticismo e até mesmo com um sorriso irônico por parte do policial. Thompson claramente não acreditou em suas palavras e sua linguagem corporal demonstrava total descrédito. Para ele, era impossível que uma mulher negra pudesse ocupar uma posição tão elevada no sistema judiciário. "Claro que é, senhora", respondeu Thompson com sarcasmo evidente. "E eu sou o presidente da Suprema Corte. Vou precisar que a senhora se identifique adequadamente e explique o que realmente está fazendo aqui. Não temos tempo para brincadeiras." Neste momento, outros 2 oficiais chegaram ao local em resposta ao chamado de Thompson. A situação estava escalando rapidamente e a doutora Robinson se viu cercada por 3 policiais que a tratavam como uma criminosa em potencial, ignorando completamente suas credenciais profissionais e sua explicação clara sobre sua presença naquele local. A tensão no ar era palpável. Funcionários do tribunal que passavam pela área começaram a parar e observar a cena, sem compreender completamente o que estava acontecendo.
mas percebendo que algo estava muito errado. Alguns reconheceram a doutora Robinson e ficaram chocados ao vê-la sendo tratada daquela maneira. "Oficial", disse a doutora Robinson, mantendo sua compostura profissional, apesar da situação constrangedora. "Eu entendo que vocês estão fazendo seu trabalho, mas posso assegurar que sou realmente a juíza Michelle Robinson. Tenho minha identificação aqui na bolsa, se me permitirem pegá-la." Thompson fez um gesto brusco, indicando que ela deveria manter as mãos visíveis. "Devagar, senhora. Qualquer movimento suspeito e teremos um problema maior aqui." A ironia da situação era gritante. Uma juíza federal, responsável por tomar decisões que afetam a vida de milhares de pessoas, estava sendo tratada como uma criminosa por policiais que teoricamente deveriam proteger e servir a todos os cidadãos igualmente, independente de sua cor ou origem. Enquanto a doutora Robinson procurava cuidadosamente por sua identificação, Thompson continuava fazendo perguntas invasivas e inadequadas. "De onde você veio? O que realmente está fazendo aqui? Você tem algum mandado de prisão em aberto? Está carregando algo ilegal nessa pasta?" As perguntas eram não apenas desrespeitosas, mas também revelavam o nível de preconceito que estava orientando as ações do oficial. Ele havia assumido, sem qualquer evidência, que ela era uma criminosa, baseando-se unicamente na cor de sua pele e em estereótipos raciais profundamente enraizados. Se você está acompanhando nossa conversa até aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita este momento para apertar o sininho e se juntar à nossa comunidade. Sempre trazemos histórias reais e impactantes como esta, que nos fazem refletir sobre nossa sociedade e sobre como podemos construir um mundo mais justo para todos. A doutora Robinson finalmente conseguiu localizar sua carteira e retirou sua identificação oficial, que continha sua foto, credenciais como juíza federal e todas as informações necessárias para comprovar sua identidade. Ela estendeu o documento para Thompson, que o pegou com evidente relutância. Ao examinar a identificação, o rosto de Thompson começou a mudar gradualmente. A expressão de superioridade e desconfiança foi sendo substituída por uma mistura de confusão e crescente preocupação. Ele olhou para o documento, depois para a doutora Robinson, depois novamente para o documento, como se estivesse tentando processar uma informação que sua mente preconceituosa se recusava a aceitar. Isto aqui é real?" perguntou Thompson, gaguejando ligeiramente. Os outros dois oficiais se aproximaram para ver a identificação, e suas reações foram similares. Eles estavam começando a perceber a magnitude do erro que haviam cometido. "Sim, oficial, é completamente real", respondeu a doutora Robinson com uma calma impressionante. "Como eu disse desde o início, sou a juíza Michelle Robinson e preciso me dirigir ao meu gabinete para começar as audiências do dia." Mas Thompson ainda não estava convencido. Seu preconceito era tão profundo que, mesmo diante da evidência clara, ele continuava duvidando. "Como posso ter certeza de que essa identificação não é falsa? Existem muitas falsificações por aí hoje em dia." Foi neste momento que a doutora Robinson tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da situação. Ela abriu sua pasta executiva e retirou sua toga judicial oficial, a mesma que vestiria para presidir a audiência dali a poucos minutos. A toga preta com seus distintivos dourados era inconfundível e impossível de ser falsificada. "Esta é minha toga judicial", disse ela, segurando a peça solene entre as mãos. "Eu a visto todos os dias para exercer minha função como juíza federal. Agora, oficiais, vocês podem me permitir passar para que eu possa começar meu trabalho ou continuaremos com essa situação constrangedora por mais tempo?" O impacto visual da toga foi devastador para os três policiais. Thompson literalmente congelou no local, sua face empalidecendo visivelmente enquanto a realidade da situação finalmente penetrava em sua mente. Ele estava diante de uma das pessoas mais poderosas do sistema judiciário local, alguém que poderia arruinar sua carreira com uma única queixa formal. Os outros dois oficiais começaram a recuar instintivamente, percebendo que haviam se envolvido em uma situação que poderia ter consequências graves para suas carreiras. O silêncio que se instalou no local era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do trânsito ao fundo e pelos murmúrios dos funcionários do tribunal
que continuavam observando a cena. Juíza Robinson, murmurou Thompson, finalmente usando o tratamento adequado. Nós não sabíamos, quer dizer, oficiais, interrompeu a doutora Robinson. Vocês sabiam exatamente quem eu disse que era desde o primeiro momento. Eu me identifiquei claramente e vocês escolheram não acreditar em mim. A pergunta que fica é, por que fizeram essa escolha? A pergunta dela ecoou no ar como um martelo batendo no tribunal. Todos os presentes sabiam exatamente por que ela havia sido tratada daquela maneira. Não era por causa de seu comportamento, de suas roupas, de sua postura ou de qualquer ação suspeita. Era simplesmente por causa da cor de sua pele. Thompson tentou se explicar, mas suas palavras saíam atrapalhadas e sem nexo. Nós estávamos apenas... protocolo de segurança. Não era nada pessoal, apenas fazendo nosso trabalho. Fazendo seu trabalho? Questionou a doutora Robinson. Seu trabalho inclui assumir que uma mulher negra bem vestida, carregando documentos profissionais e se dirigindo a um tribunal é automaticamente uma criminosa? A pergunta dela era retórica, mas carregada de um poder que fez todos os presentes refletirem sobre as implicações mais profundas daquela situação. Não era apenas um caso isolado de má identificação, mas um reflexo de um problema sistêmico muito maior. Enquanto isso, mais funcionários do tribunal haviam se juntado ao grupo de observadores, incluindo alguns advogados que reconheceram a doutora Robinson e estavam claramente chocados com o que estavam presenciando. Alguns começaram a tirar fotos e gravar vídeos da situação, documentando o constrangimento pelo qual uma respeitada juíza estava passando. Oficial Thompson, disse a doutora Robinson, lendo o nome em sua placa de identificação. Quero que vocês três reflitam sobre o que aconteceu aqui hoje. Quero que pensem sobre quantas outras pessoas podem ter sido tratadas da mesma maneira injusta por vocês. E quero que considerem as consequências de deixar seus preconceitos guiarem suas ações profissionais. A tensão no ar era quase tangível. Thompson e seus colegas estavam claramente desconfortáveis, percebendo que haviam sido pegos em flagrante, demonstrando exatamente o tipo de comportamento discriminatório que as forças policiais em todo o país estavam sendo criticadas por perpetuar. Com todo o respeito, juíza Robinson, tentou um dos outros oficiais. Nós realmente não pretendíamos... Não pretendiam o quê? Cortou ela. Não pretendiam me tratar como uma criminosa? Não pretendiam questionar minha presença em meu próprio local de trabalho? Não pretendiam assumir que eu estava mentindo sobre minha identidade profissional? As perguntas dela eram precisas e cortantes, cada uma delas expondo uma camada diferente do preconceito que havia motivado as ações dos policiais. Era uma aula prática de como o racismo sistêmico opera na sociedade, mesmo quando perpetrado por pessoas que podem genuinamente acreditar que não são racistas. Neste ponto da história, a doutora Robinson tomou uma decisão que demonstrou não apenas sua classe e profissionalismo, mas também sua compreensão profunda sobre como utilizar momentos como aquele para criar mudanças positivas. Em vez de simplesmente humilhar os oficiais ou ameaçá-los com consequências disciplinares, ela optou por transformar aquele constrangimento em uma oportunidade educativa. Oficiais, disse ela com um tom mais suave, mas ainda firme, vocês têm uma escolha a fazer agora. Podem ver este momento como uma oportunidade para crescer e aprender, ou podem se fechar em suas posições e continuar perpetuando os mesmos erros. O que vai ser? A pergunta dela pegou os três homens de surpresa. Eles provavelmente esperavam gritos, ameaças ou uma reação explosiva, mas em vez disso, encontraram uma abordagem madura e construtiva que os forçou a confrontar suas próprias ações e atitudes. Thompson, que havia sido o protagonista de toda aquela situação embaraçosa, finalmente conseguiu formar palavras coerentes. Juíza Robinson, nós cometemos um erro grave. Não há desculpa para o que fizemos. A senhora tem toda a razão em estar indignada conosco. Não se trata apenas de estar indignada, respondeu ela. Trata-se de entender que este tipo de situação acontece todos os dias, com pessoas que não têm o privilégio de portar uma toga judicial. Trata-se de reconhecer que seus preconceitos podem arruinar a vida de pessoas inocentes.
A conversa estava tomando uma direção que nenhum dos presentes havia antecipado. Em vez de uma confrontação hostil, estava se desenvolvendo um diálogo genuíno sobre racismo, preconceito e responsabilidade pessoal. Era um momento educativo acontecendo em tempo real, com lições valiosas para todos os envolvidos. O que vocês fariam, continuou a doutora Robinson, se eu fosse apenas uma cidadã comum, sem poder ou influência? Como tratariam alguém que não pudesse se defender da maneira como eu posso me defender? A pergunta era profunda e tocou no cerne da questão. O poder e o privilégio que vinham com sua posição como juíza lhe davam proteções que a maioria das pessoas não possui. Mas quantas outras pessoas passam por situações similares todos os dias, sem ter recursos para se defender adequadamente? Os minutos passavam e a situação continuava atraindo mais atenção. Funcionários de diferentes setores do tribunal haviam se juntado aos observadores, alguns sussurrando entre si, outros claramente chocados com o que estavam presenciando. A história já estava se espalhando pelos corredores do edifício como fogo em palha seca. Juíza Robinson, disse Thompson, sua voz agora carregada de uma humildade que estava completamente ausente no início da interação. A senhora está certa. Nós agimos baseados em suposições. Suposições erradas e injustas. E de onde vocês acham que essas suposições vêm? Perguntou ela, aproveitando o momento de abertura para aprofundar a conversa. Vocês acordaram hoje de manhã decidindo conscientemente serem racistas, ou isso é algo mais sutil e sistêmico? A pergunta forçou os oficiais a confrontarem uma realidade desconfortável sobre seus próprios preconceitos inconscientes. Era fácil negar ser racista quando o racismo é visto apenas como atos extremos de ódio, mas muito mais difícil quando se percebe que pode estar incorporado em atitudes e suposições cotidianas. Eu nunca me considerei racista, admitiu Thompson, claramente lutando com a revelação. Mas olhando para o que aconteceu aqui... Exato, disse a doutora Robinson. O racismo não é apenas homens encapuzados queimando cruzes. É também assumir que uma mulher negra não pode ser uma juíza federal. É questionar a presença de pessoas negras em espaços de poder. É tratar nossa palavra como menos confiável que a de pessoas brancas. Que a aula improvisada estava tendo um impacto visível nos 3 oficiais. Eles estavam sendo forçados a confrontar realidades sobre si mesmos que provavelmente nunca haviam considerado seriamente antes. Era um momento de educação racial acontecendo em tempo real, conduzido por alguém com autoridade moral e legal para fazê-lo. Enquanto isso, os funcionários do tribunal continuavam observando, muitos deles claramente impressionados com a maneira madura e educativa como a doutora Robinson estava lidando com a situação. Em vez de usar seu poder para destruir as carreiras dos oficiais, ela estava tentando criar um momento de aprendizado genuíno. Esperamos que você esteja gostando desta história incrível e reflexiva. Histórias como esta nos mostram como o preconceito ainda está presente em nossa sociedade e como pessoas corajosas podem transformar situações negativas em oportunidades de crescimento. Continue conosco, porque ainda temos muito mais dessa história impactante para contar e o final vai te surpreender. Oficiais, continuou a doutora Robinson, quero que vocês entendam algo importante. Não estou interessada em arruinar suas carreiras ou em criar mais problemas, mas preciso que vocês entendam o peso do que aconteceu aqui e usem esta experiência para se tornarem profissionais melhores. A generosidade de espírito demonstrada por ela naquele momento era extraordinária. Apesar de ter sido humilhada e tratada injustamente, ela estava escolhendo usar sua posição de poder para educar em vez de punir. Era uma demonstração prática de liderança moral em ação. O que a senhora gostaria que fizéssemos? Perguntou um dos outros oficiais, genuinamente interessado em encontrar uma maneira construtiva de avançar. Primeiro, respondeu ela, quero que vocês se comprometam a participar de um treinamento sobre sensibilidade racial e preconceito inconsciente. Segundo, quero que reflitam honestamente sobre outras situações em que seus preconceitos podem ter influenciado suas ações. E terceiro, quero que se tornem defensores ativos da mudança em seu departamento. As condições que ela estabeleceu eram justas e construtivas.
Em vez de buscar vingança ou punição, ela estava propondo um caminho para crescimento e melhoria genuínos. Era uma abordagem que demonstrava tanto sabedoria quanto compaixão. Thompson e seus colegas concordaram imediatamente com as condições. Eles claramente entenderam que estavam recebendo uma segunda chance, que talvez não merecessem, e pareciam genuinamente comprometidos em fazer melhor no futuro. Há uma última coisa, disse a doutora Robinson. Quero que vocês entendam que esta não foi apenas uma experiência isolada para mim. Este tipo de situação acontece regularmente com pessoas negras em posições de autoridade. Médicos negros sendo questionados em hospitais, professores negros sendo desafiados por alunos e pais, executivos negros sendo tratados como se não pertencessem às salas de reunião onde trabalham. Ela estava contextualizando sua experiência dentro de um padrão mais amplo de discriminação racial, que afeta profissionais negros em todos os setores da sociedade. Era uma educação sobre como o racismo sistêmico opera em níveis subtis, mas pervasivos. A diferença, continuou ela, é que eu tenho o poder e a posição para me defender de uma maneira que muitas outras pessoas não têm, mas isso não torna a experiência menos dolorosa ou menos prejudicial. Os oficiais ouviram em silêncio, claramente absorvendo as lições que estavam sendo compartilhadas. Era evidente que esta conversa estava tendo um impacto profundo em suas compreensões sobre racismo e discriminação. Agora, disse a doutora Robinson, verificando seu relógio, preciso me dirigir ao meu gabinete para começar as audiências do dia. Vocês podem me acompanhar se quiserem garantir que eu chegue ao meu destino com segurança. O tom ligeiramente irônico de sua oferta não passou despercebido pelos oficiais, que riram nervosamente da situação. Era uma maneira elegante de encerrar a confrontação, mantendo um toque de humor que aliviava parte da tensão acumulada. Enquanto eles caminhavam juntos em direção à entrada do tribunal, Thompson tomou coragem para fazer uma pergunta que estava claramente o incomodando. Juíza Robinson, como a senhora consegue manter a calma em situações como esta? Se fosse comigo, eu estaria furioso. Oficial Thompson, respondeu ela pensativamente. A raiva é uma resposta natural e válida à injustiça, mas aprendi que a raiva sozinha raramente cria mudanças positivas. É preciso canalizar essa energia para algo construtivo. Esta conversa que tivemos hoje foi muito mais produtiva do que se eu simplesmente tivesse gritado com vocês. A sabedoria de sua resposta impressionou não apenas os oficiais, mas também os funcionários do tribunal que continuavam acompanhando a situação. Era uma demonstração prática de como transformar experiências negativas em oportunidades de crescimento e mudança. Ao chegarem à entrada do tribunal, a doutora Robinson se virou para os 3 oficiais uma última vez. Lembrem-se do que conversamos hoje, e lembrem-se de que vocês têm o poder de garantir que outras pessoas não passem pelo que eu passei esta manhã. Sim, senhora, responderam os 3 em uníssono, claramente transformados pela experiência. E uma última coisa, acrescentou ela com um pequeno sorriso. Da próxima vez que uma pessoa negra disser que é juíza, médica, advogada ou qualquer outro profissional, que tal acreditarem nela desde o primeiro momento? A sugestão foi feita com humor, mas carregava uma mensagem séria e importante. Era um lembrete simples, mas poderoso sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de suas características físicas. Os oficiais assentiram com gravidade, claramente compreendendo a mensagem. Eles haviam aprendido uma lição valiosa sobre preconceito, discriminação e a importância de questionar suas próprias suposições. À medida que a doutora Robinson entrava no edifício, os funcionários do tribunal que haviam observado toda a situação começaram a se dispersar, muitos deles claramente impressionados com a maneira madura e educativa como ela havia lidado com uma situação potencialmente explosiva. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou rapidamente pelo sistema judiciário local. Colegas da doutora Robinson expressaram admiração por sua compostura e pela maneira construtiva como havia transformado uma experiência humilhante em uma oportunidade educativa. Thompson e seus colegas cumpriram sua promessa de participar do treinamento sobre sensibilidade racial. Mais do que isso,
Eles se tornaram defensores ativos de mudanças em seu departamento, compartilhando sua experiência com outros oficiais e promovendo discussões sobre preconceito inconsciente e discriminação racial. O impacto daquele encontro matinal se estendeu muito além dos indivíduos diretamente envolvidos. A história se tornou um caso de estudo em departamentos de polícia locais sobre como preconceitos inconscientes podem afetar o trabalho policial e sobre a importância de tratar todos os cidadãos com dignidade e respeito. Para a doutora Robinson, a experiência, embora dolorosa, reforçou sua convicção sobre a importância de usar sua posição de influência para promover mudanças positivas na sociedade. Ela continuou sendo uma voz ativa na luta contra a discriminação racial no sistema judiciário. E além dele, a história também ressalta uma realidade desconfortável sobre o racismo em nossa sociedade. Mesmo pessoas em posições de grande autoridade e prestígio não estão imunes à discriminação racial. Se uma juíza federal pode ser tratada como suspeita simplesmente por ser negra, imagine o que pessoas comuns enfrentam diariamente. Mas talvez a lição mais importante desta história seja sobre o poder da educação e do diálogo construtivo. Em vez de usar seu poder para destruir as carreiras dos oficiais que a discriminaram, a doutora Robinson escolheu criar um momento educativo que teve impactos duradouros e positivos. A transformação de Thompson e seus colegas demonstra que é possível mudar atitudes e comportamentos discriminatórios quando as pessoas são confrontadas com as consequências de suas ações e recebem educação adequada sobre preconceito e discriminação. Esta história nos lembra que todos nós temos preconceitos inconscientes que podem influenciar nossas ações e julgamentos. A diferença está em nossa disposição para reconhecer esses preconceitos, aprender com nossos erros e trabalhar ativamente para nos tornarmos pessoas melhores. Também destaca a importância de usar momentos de adversidade como oportunidades para crescimento e mudança. A doutora Robinson poderia facilmente ter reagido com raiva e busca por vingança, mas escolheu um caminho mais difícil e, ultimately, mais produtivo. Para aqueles de nós que não enfrentam discriminação racial regularmente, esta história serve como um lembrete importante sobre os desafios que pessoas negras enfrentam diariamente, mesmo aquelas em posições de poder e prestígio. É um chamado para sermos mais conscientes de nossos próprios preconceitos e mais ativos na luta contra a discriminação. E essa história incrível nos mostra como uma única pessoa armada com dignidade, sabedoria e compaixão pode transformar um momento de injustiça em uma oportunidade poderosa de educação e mudança. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu comentário contando qual foi a reflexão que essa história trouxe para você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para fazer parte da nossa comunidade, onde sempre trazemos histórias reais que nos fazem pensar e crescer como seres humanos. A doutora Michelle Robinson continuou sua carreira brilhante no judiciário, mas nunca esqueceu daquela manhã de terça-feira, quando foi obrigada a provar sua própria identidade profissional para policiais que a julgaram pela cor de sua pele. E talvez seja exatamente isso que torna sua resposta ainda mais admirável. Ela transformou dor em crescimento, humilhação em educação e preconceito em oportunidade de mudança real.